Fluminense perde John Arias, mas perdeu só um jogador? Ou perdeu o planejamento, a coerência, o foco e o que realmente precisava para a temporada? Porque o que aconteceu nos bastidores dessa negociação, ao meu ver, é bem grave e precisa ser debatido com muita seriedade. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai destrinchar tudo isso, a proposta do Palmeiras, o limite financeiro do Fluminense e um erro de planejamento da diretoria que pode ter custado aí a contratação de jogadores importantes como o Buanga. Bora pro vídeo. Saudações tricolores, meu nome é Mair Gonçalves, você está no canal Um Tricolor, o canal que é feito por um para vários tricolores, assim como você. Afinal, tricolor só existe um e é o Fluminense. Mas antes de começar, já deixa seu like aqui que é muito importante para fortalecer o canal. Se inscreve também se ainda não é inscrito e não esquece, claro, de ativar o sininho porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Lembrando que aqui você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores do Fluminense e sem passação de pano. Mas vamos lá, a notícia publicada pelo GE nessa manhã escancara um cenário que já vinha sendo desenhado nos bastidores do Fluminense. O Fluminense não conseguiu cobrir a proposta do Palmeiras por John Arias, proposta essa avaliada em 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais. O Fluminense até tentou enviar uma proposta de 20 milhões de euros após algumas reuniões aí, cata-cata, né? E que foi prontamente recusada pelo Wolverhampton. E aqui entra um ponto crucial, né? O acordo da prioridade só valia se o Fluminense igualasse ou superasse a oferta feita por um clube. O Fluminense entendeu que chegou ao seu limite financeiro e isso, isoladamente, não é um absurdo. O problema é não reconhecer o limite do clube. O problema é toda a condução anterior, tudo que aconteceu antes dessa negociação. Enquanto o Palmeiras avançava, conversava com o jogador, apresentava seu projeto e até a presidente Leila entrava na cena, o Fluminense paralisava todas as suas negociações, paralisou todo o seu planejamento e apostava todas as suas fichas em um cenário extremamente improvável. É aqui que realmente começamos a olhar de uma forma diferente, é aqui que a gente precisa pensar e criticar, né? Olhar com frieza para esse cenário. O Fluminense tinha negociações avançadas com Denis Buanga, o atacante do Los Angeles. É um jogador de velocidade, de força, de profundidade, exatamente o que o time precisa. E, em certos casos, caso precise, poderia estar fazendo também a função que o John Arias exerceria também, caso viesse. Além de ser um jogador que poderia estar usando como um atacante, ele poderia também ser usado pelas pontas. E, cara, eu vou ser muito claro aqui. O Arias, ele é um grande jogador. É um ídolo aí recente, até 6 meses atrás, do clube. A gente sabe que ele é decisivo, mas ele não era prioridade esportiva nesse momento. O Fluminense, nesse momento, precisa urgentemente, arrisco a dizer, de reforços no ataque e na defesa. E isso é visível dentro de campo. Isso é um pedido real da torcida. O reforço que a gente pede em cada jogo é um atacante. E mesmo assim, a diretoria colocou um sonho do jogador acima da realidade do clube e agora tenta repatriar esse jogador atropelando todo o planejamento. E como a gente percebeu aí, não adiantou paralisar esse planejamento, porque mesmo o John Arias tendo dito anteriormente que só voltaria para o Brasil, para o Fluminense, a diretoria até tentou apostar nessa parte emocional do jogador, mas pelo que tudo parece, não vem funcionando, né? E o futebol é isso, cara. O futebol é profissão, não se envolve só com palavra. Como eu disse num vídeo de ontem, eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada, que eu falei sobre isso. Palavras não fecham contratos. Não adianta você ter palavra com o jogador que o contrato não é assinado ali. Se você não cobrir propostas, você não traz. Quem fecha contrato é dinheiro, é proposta, é projeto, é planejamento. E mostra que o Fluminense não teve isso nesse momento. E aí eu te faço a pergunta direta, sem rodeios. Por que colocar uma cláusula de preferência se você não tem condições de cobrir uma proposta desse tamanho? E foi assim com outros jogadores, não só com o John Arias. Se você não tem condições de cobrir uma proposta, para que você vai entrar com uma cláusula de preferência? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso. Mas
ao meu ver, o Fluminense entrou numa briga aí que não tinha por que ter entrado, já tinha que ter resolvido algumas outras contratações primeiro, né? E isso, ao meu ver, é um erro de gestão grave, um erro muito grave de planejamento. Agora, a realidade é que o Fluminense se vê numa situação delicada. Depende exclusivamente do jogador, da decisão do jogador. E a hipótese que se trabalha internamente é que o Arias recuse a proposta do Palmeiras, e assim, claro, forçando, não é assim que funciona, mas meio que forçando o Wolverhampton a aceitar a proposta do Fluminense ou esperar até uma próxima janela para que seja aumentado esse valor do Fluminense. Mas, sinceramente, cara, eu acho muito difícil. O jogador que a gente conhece do Arias, que decide, que tem esse poder de decisão, né? Ao meu ver, não é o mesmo jogador que saiu do Fluminense, né? Um jogador que era semifinalista da Copa, como eu falei no outro vídeo, semifinalista da Copa do Mundo de clubes, um jogador campeão da América, entre os melhores jogadores da América do Sul, né? E não volta o mesmo John Arias. Hoje ele está num time que disputa aí para não cair para a segunda divisão do campeonato inglês, né? Mas é um jogador que a gente sabe do potencial. Então, assim, o Wolverhampton corre o risco real de rebaixamento lá. E o Palmeiras ofereceu um projeto esportivo forte, cara. Ofereceu um bom valor, estabilidade, competitividade imediata. Então, assim, é um jogador que quer ter a oportunidade para voltar à Copa do Mundo pela seleção, né? Então, a chance de o Fluminense sair vencedor nesse cenário é muito pequena, realmente, sendo realista. Então, o que eu acho que o Fluminense tem que pegar esse olhar, né, essa vontade de trazer o jogador e focar em outro lugar, não no John Arias nesse momento. O que eu acho nesse momento é que, enquanto o Fluminense coloca suas forças todinha, põe suas fichas todinha no John Arias, acaba perdendo tempo, perde o ritmo do mercado e deixou essas deficiências no elenco ainda abertas. E o pior dos cenários pode estar se desenhando, né? Perdemos John Arias, as negociações com o Boanga estavam paralisadas e agora espero eu que o Los Angeles não tente atrapalhar essa negociação, tendo em vista todo o esforço que o Fluminense fez para trazer o John Arias. Então pode acabar sim perdendo também o Boanga. E a gente segue com esses problemas evidentes no elenco, dificuldade no ataque, dificuldade na zaga. E assim, ao meu ver, a gente pode não ter perdido somente um jogador. A gente pode ter perdido outros jogadores importantes e perder todo esse planejamento que vinha sendo desenhado. Eu acho que estava na hora do Fluminense parar de viver de passado, querer repatriar, ficar repatriando jogadores a qualquer custo, né? Chega de buscar aí jogadores como solução mágica do time. O Fluminense precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para frente. E a gente precisava seguir esse planejamento que tinha. Na minha opinião, era um ótimo planejamento, né? Trazer o Boanga, isso daria margem para trazer também o Nino e focar no que o time precisa agora, ataque e defesa, resolveria essas duas deficiências. A torcida pode ter ficado mexida com o nome do Arias, a torcida precisa de uma resposta dentro de campo. A gente precisa de um time competitivo. E o que a gente precisava para ter um time mais competitivo do que já temos era o Boanga e o Nino. O John Arias, se viesse, seria ótimo, mas o foco não era o John Arias nesse momento. O foco era ataque e defesa. Eu acho que a diretoria tinha que ter essa lucidez aí para estar encaminhando essas negociações. Mas essa é só a minha análise. Não sei se você concorda, mas se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo o que você acha. O debate é saudável. Não esquece, claro, de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante. Não esquece também, claro, de compartilhar esse vídeo com um amigo tricolor também, ver o que ele acha, a opinião dele. Mas, enfim, essas são as apurações que a gente trouxe hoje. Qualquer momento, se sair notícia nova, a gente traz aqui também. E, como sempre, obrigado por assistir até aqui. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.